Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Padre Antônio Simone. Nós já gravamos alguns vídeos que estão no YouTube. Você pode ir lá e ver o primeiro vídeo sobre os números, que nós falamos sobre o número 1, 2 e 3. Hoje nós vamos falar sobre os números 3,5, 4, 5, 6, vamos ver se a gente consegue falar do 7 também, porque é importante a mensagem dos números na Bíblia. O 3,5 é a metade de 7. O 7 quer dizer plenitude, a gente vai ver agora mesmo, né? É plenitude, perfeição, é aquilo que é completo, uma inteireza, é o número 7. O 3,5 significa a metade de 7, quer dizer, um número limitado. O Apocalipse fala que é o número da perseguição, né? Vão ser perseguidos 3,5, um tempo, 2 tempos mais meio tempo, 3,5, que quer dizer 42 meses, é a mesma coisa, 3 anos e meio, né? Significa 42 meses, significa 1.260 dias. Então são números do Apocalipse que indicam que a perseguição do imperador romano em cima dos cristãos é limitada, vai acabar, tem um tempo para acabar, é um tempo limitado para acabar a perseguição, é um tempo controlado por Deus. Esse é o significado do 3,5 no livro do Apocalipse de São João. O número 4 significa também totalidade, como o 7, né? O 7 é perfeição, plenitude, o 4 é totalidade. São 4 pontos cardeais, então norte, sul, leste, oeste, é a totalidade do mundo, né? Do planeta Terra. São 4 estações, 4 elementos da natureza, que é água, ar, terra e fogo. O homem é constituído desses 4 elementos, ar, água, terra e fogo. São 4 as constelações que sustentam os cantos do firmamento. Cada canto do firmamento tem uma constelação, segundo a mitologia babilônica, tem um sustentáculo. É o touro, o leão, o escorpião e o aquário, que sustentam os 4 pontos importantes da Terra, segundo a mitologia babilônica. São 4 os rios que nascem do paraíso, lá no Gênesis. Fison e Geon, que a gente desconhece, não sabe onde é que são esses rios, deve ser um nome mitológico, né? Fison, Geon, Tigre e Eufrates. Esses dois a gente sabe que são rios da Babilônia. Então, os 4 rios que nascem do paraíso para irrigar toda a terra. Aos 4 ventos, em todas as direções. Quando a gente fala aos 4 ventos, quer dizer, em todas as direções, a presença do número 4. Os 4 evangelhos, que trazem a totalidade da mensagem de Jesus. Os 4 evangelhos. As 4 matriarcas do povo de Deus de Israel. Sara, Rebeca, Lia e Raquel. Sara, mulher de Abraão, Rebeca, mulher de Isaac, Lia e Raquel, mulheres de Jacó. 4 animais do Apocalipse. Apocalipse 4, 6, são 4 animais. O animal geralmente, no Apocalipse, tem um sentido assim, de alguma força, alguma realidade forte, né? Esse é o animal, como o cavalo, por exemplo, também, né? Mas os 4 animais do Apocalipse é o leão, o touro, o homem e a águia. É como se fosse a totalidade da criação. O leão, o animal selvagem mais importante. O touro, o animal doméstico mais importante, mais forte. O homem, o ser criado mais importante, mais inteligente. E a águia, a ave mais importante. É a totalidade da criação. Inicialmente, Jesus chama 4 discípulos, representando todos os discípulos, né? Lá em Marcos 1, 16 a 20. André, Pedro, Tiago e João. André foi o primeiro a ser chamado, mas Pedro se tornou o discípulo chefe mais importante. E Marcos 2, 3 são 4 homens transportando um paralítico numa cama. O paralítico que representa a humanidade doente, né? E os 4, a totalidade da humanidade que vem trazendo seus doentes para Jesus, né? O manto de Jesus, que é o reinado de Jesus, né? O Espírito de Jesus, a identidade de Jesus, que a roupa era a identidade da pessoa na Bíblia, né? O manto de Jesus foi dividido em 4 partes para a humanidade inteira. Está lá no livro de João, capítulo 19, versículo 23. A roupa de Jesus dividida em 4. O livro do Apocalipse fala também da cidade quadrada. A cidade quadrada, capítulo 21, versículo 16, do livro do Apocalipse. Cidade quadrada quer dizer a totalidade da cidade, né? Os 4 cantos da cidade.
É uma cidade perfeita, né? Com 4 ângulos iguais e 4 lados iguais. Já o número 5 simboliza a Torá, a lei de Moisés. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É a importância da lei na vida do judeu, né? Então, 5, quando fala 5 na Bíblia, está se referindo geralmente à lei de Moisés. Na multiplicação dos pães, os 5, que é a lei de Moisés, agora é a nova lei de Jesus, né? É o amor, né? São 5 pães e 2 peixes. O 5 representando a lei, né? O 2 representando o quê? Moisés e Elias, Zorobabel e Josué, representando a pessoa de Jesus, que é o peixe, né? O peixe é símbolo da pessoa de Jesus. Assim como a hóstia também, o vinho, são símbolos da pessoa de Jesus. Os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas de 5 cada. Eram 5 mandamentos em cada tábua da lei, cada pedra, né? Não era uma tábua de madeira, mas era pedra. Os 10 mandamentos, 2 tábuas de 5. Já o número 6 é um número simbólico importante, porque significa a imperfeição. Não chegou a ser 7, que é a perfeição. Não chegou a ser 7, que é a plenitude. Então esse é o número 6. Na terra de Canaã, havia 6 povos. Israel foi o 7º. Quer dizer, chegou à perfeição. Estava imperfeito ainda, eram 6 povos, né? Aqueles que nós vimos lá no Êxodo capítulo 3, versículo 8. Cananeus, Heteus, Amorreus, Ferezeus, Heveus e Jebuseus. Aí chega Israel, que é o 7º povo na terra prometida. O homem foi criado no 6º dia, porque o homem é imperfeito. O homem não é Deus, não é perfeito. Então foi criado homem e mulher, o gênero humano, né, foi criado no 6º dia, né? Mas está a caminho da santidade, que é o 7º dia, né, quando Deus descansou. Nas bodas de Caná, são 6 talhas de água, talha de pedra, lembrando a lei, né, as tábuas da lei de pedra, né? São 6 talhas de pedra. Olha as tábuas dos 10 mandamentos, né? Significa que a religião judaica, né, ainda é imperfeita. Era a água que tinha lá, não era vinho. Então a água quer dizer a religião judaica ainda é imperfeita, porque o vinho é a perfeição. Então nós temos nas bodas de Caná 6 talhas de água, de pedra, 6 talhas de pedra com água para representar a lei de Moisés. Mas agora Jesus vai transformar essa água em vinho. É um modo simbólico de falar que agora é uma nova lei, é a lei do amor, porque o vinho representa o amor na Bíblia. Então Jesus transforma a religião judaica, que água usada para purificação, ablução nas cerimônias judaicas, agora Jesus transforma essa água em vinho. Esse vinho é o amor, é a plenitude da lei. Por isso que o amor é a plenitude da lei para Jesus. Nós vamos agora então para o quadro. Eu vou mostrar para vocês e deixar no quadro as citações bíblicas para que cada um possa consultar na sua Bíblia o sentido desses números que nós falamos hoje. Vamos então para o quadro. Nós vamos agora colocar no quadro, já coloquei, as citações bíblicas em relação aos números 3,5, 4 e 6. O 5 não tem citação, o 5 é mais genérico, né? Significa a lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então é o número 5. Mas com citações nós temos o 3,5, que está no Apocalipse, que é a metade de 7, é o tempo limitado da perseguição. São esses textos, o capítulo 11 do Apocalipse, versículo 3 e 9 e 11, conforme nós aprendemos lá no nosso vídeo sobre citações bíblicas. Vai lá, está gravado no YouTube, vai lá para você saber como é que se faz uma citação bíblica, como é que lê uma citação bíblica. Então, Apocalipse capítulo 11, versículo 3 e o versículo 9 e o versículo 11. Quando é o ponto, pula o versículo. O número 4 está aqui, Apocalipse, Marcos, outra citação de Marcos, João e Apocalipse 21:16. Tá referência ao número, tem referência ao número 4. E o número 6, Êxodo 3:8 e João 2:6. E nós vamos ver em outro vídeo o número 666. Qual o significado do número 666 que
que envolve 3:6, mas a gente vai ver em outro vídeo. Por enquanto, agora vocês podem fazer o print dessas citações para consultar na sua Bíblia. Nós voltamos no próximo vídeo e que Deus os abençoe sempre. Amém.